Boa noite a todos, boa noite a todas. Microfone. Estão me ouvindo bem? É uma alegria. Eu estou expressando a minha alegria de estar aqui com vocês. Obrigada a cada um que está aqui presente, do plano físico e do plano espiritual. E realmente, né, Regina, me rejoelho, falar do plano espiritual e falar de Jesus é maravilhoso. É bom ouvir e é bom falar. E a leitura da Didi falava do Cristo também, incentivando a cada um de nós a buscá-lo e lembrar que Ele é o dispenseiro fiel das nossas vidas. E o convite da noite, então, é para nós falarmos sobre Jesus e decisão, uma reflexão do livro de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e o livro tem o título de Jesus e Atualidade. E o subtítulo desse trabalho, então, é Jesus e Decisão, onde a Joana de Ângeles, ela fala para todos nós, afirmando que se estamos aqui hoje, por exemplo, nesta casa espírita, ouvindo uma palestra, ouvindo belas mensagens, buscando o canal que nós temos lá no YouTube, a nossa rádio com a nossa programação, é porque nós todos já estamos pensando em entrar numa nova era. Essa era nossa, do espírito em busca de uma evolução, de um aprimoramento. Esta nova era que eu quero fazer a modificação na minha vida. Então, no momento em que nós nos encontramos num lugar de oração, de luz, num tempo que me remete à oportunidade de falar e de ouvir sobre o Cristo e sobre as minhas necessidades de conhecer-me e aperfeiçoar-me, eu estou já afirmando sem perceber que eu estou ingressando sim nessa nova era. Eu quero fazer as modificações, eu quero me sentir e ser melhor como espírito encarnado. E buscando o conhecimento da vida espiritual através da mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, é uma das formas então que nós temos, nós que elegemos a doutrina espírita para as nossas vidas. Mas também nós sabemos que existem diversas outras formas e outras casas de oração que também oferecem a mensagem do Cristo límpida, transparente, como o Pai quer. Então, falando dessa renovação que nós todos buscamos, eu inicio, aos amigos, fazendo uma pequena leitura dessa história, porque é uma história. Esse capítulo, Jesus e Decisão, conta a história de um moço que o Cristo convidou para segui-lo. A Joana narra o seguinte, então: um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidata-se a segui-lo, seguir o Cristo. E então Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos, foi direto ao assunto. Apesar então do interesse deste jovem, desse moço, que se refletia na sua face ansiosa de seguir o Cristo, mas ele se mostrou receoso por algum momento. O Cristo faz o convite, convida-o para segui-lo, e imediatamente ele já demonstra um certo receio de segui-lo. Esquiva-se com uma justificativa, que antes ele precisaria ir enterrar o genitor, o pai que havia morrido. Aqui nós temos o primeiro momento de uma reflexão, onde eu quero muito a mudança. Eu falo que eu quero a mudança, eu quero me tornar um ser melhor, eu quero fazer coisas diferentes que me edifiquem, que me engrandeçam espiritualmente, que me iluminem. Eu quero reparar coisas que eu faço e que eu percebo, que eu me autoanaliso e que eu não estou mais gostando em mim. Mas de repente me surge a oportunidade. E ao mesmo tempo que me surge a oportunidade, eu tenho receio. Eu tenho receio da mudança. Eu tenho uma vontade superficial. O Leon Denis fala muito para nós sobre a vontade, a força da vontade. A vontade é uma grande potência, uma das maiores potências que a nossa alma tem. Mas eu preciso ter um esforço, eu preciso fazer mudanças drásticas, como a planta que precisa se transformar num fruto, que precisa se transformar numa bela árvore, numa bela flor, a semente vai ter que germinar.
E para ela germinar, ela tem que estar no solo regado e preparado. E quando essa semente vai desabrochar, ela vai ser rasgada, ela vai ser transformada, ela vai ser destruída, podemos dizer. Para então, ali surgir uma nova vida, uma bela vida. Então, o convite do Cristo é isso. É esta mudança profunda, mas com muita vontade. E diante da resposta desse jovem, diz a Joana para nós, parecia justa. Imaginemos que o mestre pareceu não questioná-lo, porque o mestre também não questiona nenhum de nós. O convite é feito a todo instante às nossas vidas, mas ele não nos questiona. Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a oportunidade de decisão por conta nossa, por vontade nossa, no momento em que estamos maduros e estamos prontos. No entanto, o Cristo lhe informa o seguinte, inquestionável: deixar aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Pode parecer aqui que o mestre estava sendo muito duro, insensível diante da afirmação desse jovem, querer então atender o genitor neste momento da sua partida. Mas aqui nós temos uma outra observação antes de nós entrarmos no tema da estranha moral deste capítulo, que está no Evangelho no capítulo 23. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os mortos, ou sepultar os mortos, os seus mortos. Aqui o Cristo mostra nesta fala, primeiramente, o nosso mundo íntimo, o que de fato nós somos. Uma repetição, talvez durante toda a nossa fala desta noite, que nós somos espíritos encarnados vivendo uma experiência física. Ou seja, nós precisamos nos conhecer intimamente e nos assumirmos como espíritos vivendo uma experiência. E como espíritos vivendo uma experiência, eu preciso estar muito ciente de que mudanças eu preciso fazer para encontrar essa plenitude que o Cristo quer. A minha pátria verdadeira, a minha pátria real é o plano espiritual. Nós somos viajantes passageiros, viajantes das estrelas, passageiros neste mundo terreno. Esse mundo maravilhoso, perfeito que Cristo nos ofereceu, que o Pai nos ofereceu. Mas a minha condição aqui é de um aluno, de um estudante, de alguém que está aprendendo, que está curando suas feridas, que está transformando a sua vida. E que para isso preciso me dar conta que é uma trajetória que findará com o meu desencarne, mas findará a matéria, não a minha vida, porque a minha vida continuará sendo no plano espiritual. Hoje sou Martinha, estou Martinha, mas continuo sendo um espírito, hoje encarnada, lá na frente desencarnada, mas ainda assim sempre evoluindo, sempre me desenvolvendo. Então, essa consciência de que somos espíritos é um trabalho que nós fazemos todos os dias, porque a matéria, ela é chamativa, ela é maravilhosa, ela é necessária, ela é boa. Se não fosse bacana, se não fosse boa, o Pai não nos teria oferecido. Então, meus amigos, quantas vezes nós declinamos do convite do Cristo nas nossas vidas? Quantas vezes nós sempre estamos dizendo que nós precisamos buscar alguma coisa para fazermos antes do chamado dele? Quantas vezes nós vamos sepultar os nossos sonhos, as nossas conquistas íntimas do Espírito, que só vai depender de cada um de nós? A desculpa do sepultar, eu sempre tenho algo para fazer. A estranha moral, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito bacana e eu deixo aqui um convite para que todos busquem em casa, no silêncio do seu lar, com muita tranquilidade, conhecer este capítulo. Porque ele fala de 3 temas que o Cristo veio nos oferecer como ensinamento e que naquele momento lá parecia que ele estava impondo algo diferente do que a moral que ele pregava e que ele prega.
Então Jesus não censurou este jovem, porque o amor filial que impõe o dever, ele compreendia. Precisava sim sepultar o seu pai, precisava acompanhá-lo nos atos finais da vida corpórea. Mas o que o Cristo estava tentando explicar para esse jovem naquele momento é que a existência terrena, ela é transitória, ela é passageira. Ali nessa frase do Cristo, ele já dizia isso. Quando o Cristo conta que deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, ele estava querendo dizer que eu vou ser uma pessoa encarnada e viva, mas morta. Morta porque eu vou estar preocupada com os bens que não são vida eterna, que são coisas mortas. Porque Joana fala que os bens materiais são extremamente importantes. Eles passam de mão em mão, eles vão passar de mão em mão sempre e se tornarão coisas mortas. Desde que eu saiba, então, aproveitá-los de forma que eu consiga encontrar uma felicidade relativa na matéria e eu também ajudar. Porque poderíamos pensar o seguinte, então, está me dizendo que uma pessoa sem recursos financeiros é mais feliz e não terá os mesmos direitos no plano espiritual como uma pessoa que tenha recursos financeiros. Não, o contrário também pode acontecer. Eu posso não ter muitos bens, eu posso não ser uma pessoa abastada, mas o pouco que eu tenho eu posso oferecer. Então eu estou trabalhando o meu melhor nessa existência. E aquele que muito tem e que nada oferece, ele também teria a grande oportunidade de viver bem a matéria, usufruir de todos esses bens e ainda poder compartilhar o que ele tem com o outro. Não tem problema. A doutrina espírita não fala que tu tem que fazer um voto de pobreza, que tu tem que abandonar os teus bens de forma alguma. Viver bem e viver feliz e usufruir é um direito nosso, de todos. Por isso que uma das leis do nosso Pai é a lei do trabalho, é a lei da evolução. Evoluir é construir, é transformar, é uma obrigação nossa também encarnados. Mas de tudo isso que eu estou falando como ser encarnado na matéria, eu não posso esquecer que eu sou um espírito, vivendo essa experiência. E que tudo que me é oferecido é para me proporcionar alegria, bem-estar, contentamento, me despertar para fazer algo, para construir algo. Tendo muito ou tendo pouco. Porque o pouco que eu acho que eu tenho, o outro não tem. O muito que eu tenho e que eu acho que eu não tenho, o outro está necessitando. Então sempre existirá algo que eu tenho que eu posso compartilhar, que eu posso dividir. Aqui também eu acho interessante, num outro comentário, que quando Cristo fala isso para o jovem, nós temos que nos remeter a uma época, um período da história, mas que hoje ainda é assim. Os judeus levam 7 dias para fazer todo o ato fúnebre dos seus entes queridos. Eles lavam, preparam, arrumam e toda essa celebração são 7 dias. Pensemos então que naquela época, e ainda o Cristo queria explicar para aquelas pessoas, como está tentando explicar para nós hoje, nessa linguagem mais clara, que nós poderíamos fazer outras coisas, que nós não precisávamos ficar presos àquela despedida desta forma. Porque o que o Cristo estava dizendo? Eu tenho que ter o amor pelo aquele que partiu, eu tenho que ter a lembrança do carinho, das boas relações, do meu amor, da minha saudade e saudá-lo e homenageá-lo? Sim, eu tenho. Eu tenho que ter algo que me recorde e que ao pegar eu vou lembrar? Sim, não é um problema, porque o que vai ficar é a lembrança. Mas muitas vezes nós vivemos com pessoas vivas mortas, no sentido espiritual, revivendo
algo que já foi, que já partiu e que já morreu. Não falo algo no seguinte sentido material, não no sentido de uma pessoa. Porque a pessoa que desencarna vai para o plano espiritual. Nós sentimos falta da pessoa física, do ser físico, da presença. Mas é que o Cristo está nos dizendo que nós podemos continuar a ter essa, não o venerar e se ligar somente àquela pessoa, e esquecer do mundo, esquecer da vida, e se enterrar e se integrar totalmente àquela dor e àquela partida, faz com que eu não compreenda que o deixar os mortos, enterrar os mortos, está me dizendo isso. Eu não posso ser aquele ser que está morto para a vida, para o crescimento espiritual, e me sentir enterrado também. Não vivendo um dia de cada vez e compreendendo que cada um tem o seu tempo. Porque o Kardec também nos enfatiza nesse capítulo 23 da Estranha Moral, que o sentido mais profundo do Cristo também nessa fala é a vida espiritual. E que a verdadeira vida é a do Espírito. Tudo isso estamos falando como estudantes, como alguém que também está desenvolvendo dia a dia essa capacidade, esse entendimento e construindo então esse pensamento. Alguns já estão mais fortes, outros nem tanto, mas também não é o problema. E também ninguém será julgado por isso. Porque é devagar. O Cristo nunca exigiu e nunca vai exigir. Ele oferece o Evangelho, oferece as condições para que eu me desperte, para que eu me descubra, para que eu perceba, para que eu saiba que eu preciso me encontrar e fazer a mudança. O Cristo, então, ele nos chama para sermos aquele que toma a decisão, que não adia, que não acha desculpas, justificativas plausíveis, justificativas que convençam, que me levem a o outro ficar tocado pela minha decisão. Quando Cristo coloca essa situação para o jovem, e que pode até causar uma certa estranheza quando ele fala desta forma, ele também queria, no seu intento real, que ele percebesse a necessidade por conta própria, o livre-arbítrio. Porque ele queria que esse entendimento, mesmo sendo de uma cultura, de uma época que era desta forma, e que ele não queria de forma alguma desrespeitar esse entendimento, essa cultura, porque o Cristo ele não veio para destruir, ele veio para construir. Mas ele queria também que nós percebêssemos que muitos dogmas, muitas coisas que eram repetidas e repetitivas, não faziam nada, não construíam nada. A pessoa ficava presa naquilo ali. Então é um exemplo de algo real que acontece e que acontecia, mas ele quis trazer para a realidade. Falando dos mortos e enterrados mortos, e nós então como vivos, como é que nós estamos nessa condição? Vivos encarnados nessa existência? Como mortos que enterram os mortos? Ou como vivos que estão querendo viver a vida plena e tentar fazer as mudanças? E enxergar então um outro momento, enxergar este ente que parte como muito importante, necessário na minha vida, mas que eu devo carregar no meu coração, no meu pensamento, na minha prece. A minha homenagem deve ser feita, sim, mas eu tenho que ter esse cuidado, então, dia a dia. Quando a Joana diz que igualmente continuando o título, a história, né? Igualmente se pode pressupor que o rapaz ainda cioso da sua juventude não estivesse disposto a renunciá-la, encontrando na justificativa uma forma nobre para evadir-se do compromisso. Aqui ela mostra um outro momento da nossa existência. As desculpas nobres. As desculpas são sempre nobres, são sempre fortes, são sempre comovedoras, tocantes para a minha decisão, para o convite do Cristo. Eu sempre vou ter algo que me prenda naquele momento e que não me deixe seguir. Por quê? Por que eu não estou entendendo a mensagem do Mestre? Será que porque eu ainda estou muito ligada às coisas materiais?
eu ainda não me descobri como esse ser que precisa fazer as mudanças, eu estou priorizando o que na minha vida? Eu estou dando importância devida ao Evangelho e colocando em prática? Porque se eu começar a pensar assim, eu vou perceber que eu tenho que tomar decisões todos os dias na minha vida. Nós tomamos decisões todos os dias na nossa vida, de várias formas. Então, eu talvez deva começar a pensar como um espírito encarnado, que precisa também tomar decisões sobre a sua vida espiritual. E parar de justificativas, de desculpas bonitas, de desculpas perfeitas, que se tu parar tu conta uma longa história, mas não é isso. O Cristo não quer longas histórias e desculpas. Ele quer serviço ativo no bem, ele quer o serviço do desempenho das nossas capacidades, das nossas potências, em detrimento primeiramente de nós, para então podermos construir, transformar, sermos co-criadores. Falávamos no estudo agora, há um tempinho atrás, sobre esta questão de, primeiro, nós não podemos de forma alguma pensar que seríamos egoístas quando nós falamos e pensamos assim. Não, porque eu só posso fazer esta transformação, eu posso fazer esta mudança primeiramente na minha pessoa, se eu transformar a minha volta, o meu pensamento, as minhas ações, as minhas atitudes. É o que a Joana de Ângeles traz para nós. Eu tenho que parar de me esconder, de enterrar os meus talentos, de enterrar os meus sonhos, de enterrar a realidade da vida. E eu tenho que buscar essa decisão de que eu quero, de que eu vou fazer, de que eu vou agir. O rapaz, quando tem essa desculpa nobre, nós também podemos pensar que os bens materiais, eles jugulam, eles nos jugulam, eles nos sufocam, eles tiram o benefício real. Se nós não soubermos aproveitar, como eu falei no início, eu preciso estar consciente de que ele me algema, ele me aprisiona, se eu não souber viver bem tudo que me é oferecido. Porque não adianta eu ser encarnado vivendo plenamente a matéria, com tudo que tem de bom e dos gozos terrenos, se eu me permitir morrer como espírito nesta vida. Então, novamente, eu serei esse vivo morto que só quer enterrar os mortos e que não está entendendo. É esse capítulo, Estranha Moral, eu estou falando e eu estou ouvindo primeiro, tá? Ele é tão interessante que quando vocês estarem pensando, é confuso, hein? Por isso que eu falo, por isso o convite, leiam, destrinchem ele, para vocês entenderem, as dúvidas ficando, continuem estudando para entender que o chamado do Cristo para as nossas vidas é muito importante. É esse apego à matéria, é essa morte dos ensinamentos do Cristo, é essa semeadura que Ele quer nesta terra maravilhosa de cada um de nós, mas que eu preciso me colocar nessa posição de responsável, de começar esta ação. Eu preciso ir lá e fazer. Mas eu estou falando tudo isso, mas eu fazer o quê? É eu buscar esse programa intenso que o Cristo quer para a minha vida. Porque o chamado do Cristo, que a Joana está dizendo para esse moço, requer um trabalho intenso. Um trabalho de autoiluminação, onde eu preciso garimpar em mim tudo de bom que eu tenho. Porque eu tenho muita coisa. Nós temos muitas coisas. A essência do Pai está em nós, já diz o Evangelho. As virtudes estão em nós. Mas para isso eu preciso me reconhecer como alguém que tem que fazer mudanças. Tem que tomar decisões. E tem que ser hoje, tem que ser agora. Eu estou entrando nessa nova era, como eu disse. Eu quero a mudança. A nova era é o homem velho deixando de lado para um homem novo. Então eu quero ser esse homem novo. Mas não, porque tem alguma coisa errada com o meu passado? Não é o velho de idade, é o velho de homem velho no sentido do espírito, que já reencarnou diversas vezes
e muitas vezes repete as mesmas falhas e que quer fazer a mudança, quer o novo, os ideais de crescimento, de evolução. Mas isso não quer dizer que nós já não estejamos fazendo também. Nós estamos fazendo dentro do nosso tempo e da nossa condição, dentro do que nos é possível. Mas o que o Cristo diz é que o esforço é necessário. Então o comodismo, a desculpa não são aceitas. Porque na parte espiritual eu vou ter que reconhecer as minhas falhas. E lá a matéria não estará mais comigo. Então o peso da responsabilidade, da culpa, de não decidir e não agir, será muito mais intenso. Então eu posso ter, sim, lágrimas e ranger de dentes. Eu posso, é isso que o Evangelho diz. Não é a dor, o arrastar correntes por a vida toda. A mensagem do Cristo é isso. A dor e o ranger de dentes é quando eu me der conta e eu então fazer essa análise da minha vida e debulhar-me mesmo nas lágrimas por não ter conseguido compreender aquilo que está muito perto e que é possível ser feito. Eu gostaria de fazer uma linda citação também de Joana de Ângeles, do livro Garimpo do Amor, que diz o seguinte: ela nos diz que todo ser que buscar a riqueza do amor irá se transformar em precioso celeiro para todos que buscam o amor vivo. Então, o Cristo quer tudo muito intenso, muito vivo, de muita alegria, de muito bem-estar. Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos que nos sentir culpados de nada que nós vivemos nessa terra, de material, de forma digna, de forma próspera. Não tem problema. Eu quero viajar, eu quero comer bem, eu quero ter uma bela casa, não tem problema. O que eu não posso é adiar as coisas do Espírito. Hoje eu não vou na casa espírita, por exemplo, porque eu tenho outro compromisso muito importante. Eu não vou começar aquele curso porque às 13, só se fosse às 4. A justificativa da pessoa pode ser importante e válida para ela, e até sendo honesta. Mas em algum momento eu tenho que parar e perceber que eu preciso me ajustar também. Eu tenho que fazer alguns ajustes na minha vida. Se eu quero seguir o Cristo, se eu quero ter essa decisão. Tem a casa da sopa, por exemplo. A sopa vai ser servida todos os dias às 10. Que bom, então tá. Meu nome, já dei meu nome lá. Chegou no dia, eu não apareci. Eu estou dando um exemplo de várias outras coisas que acontecem na nossa vida. E que aquela ação ali me traria grandes benefícios. Me enriqueceria muito, porque eu estaria exercendo a caridade. Que é o que a Joana de Ângeles está dizendo que o jovem deveria começar a pensar. Porque o jovem também na história diz que ele poderia, além de estar receoso pela juventude, e ele contar que terá que lá inumar o corpo do pai, então cuidar do enlutamento e do enterro, existe uma outra situação que ele poderia também estar pensando o seguinte: ele quer parecer que ele é um bom filho, mas atrás disso, olha só onde que nós nos enquadramos, que tudo da Joana é para nós nos identificarmos. Por trás estaria um interesse testamentário, onde a presença dele se faria necessária para que ele pudesse ter direito à herança do pai. Então, não seria um gesto de amor, seria um gesto de interesse. Olha que grande ensinamento. As ações que eu tomar, que parecem ser demonstradas que é por amor, por desapego, não podem ser com interesse. O interesse não pode existir. Se ele existir, ele não será caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem, não lembro agora qual é, talvez se alguém lembrar pode falar, que se eu faço algo de bom, de belo, caridoso, e eu quero reconhecimento, e então eu sou reconhecido, aplaudido, eu já recebi.
Então quer dizer que eu não vou precisar receber depois. Eu não vou precisar colher esses frutos como espírito. Porque a matéria já recebeu. A matéria já se sentiu feliz e satisfeita. A matéria encarnada, Martinha e espírito, que é a mesma coisa. Mas eu quero dizer que a matéria é esse presente divino que permite que eu reencarne neste corpo. Então, se eu já recebi, eu não vou receber mais. A espiritualidade é muito clara. E guarda tudo, anota, está tudo lá no registro. É outra importante informação que a Joana traz para nós. Que ele pudesse usufruir desses bens, mas que esses bens, então, que não existisse o interesse, né, da ação do bem, da ação desse momento na vida dele, que são os nossos momentos também na nossa vida, como nós estamos agindo. Ainda assim, qualquer pessoa poderia ser culpada. Então, ele diz que tem que ir até o Pai, mas qualquer pessoa poderia ser culpada. Mas ninguém, exceto ele, olha só o que a Joana nos diz, poderia encarregar-se da sua iluminação. Outro momento da nossa vida, quando nós temos oportunidade, nos bate a porta, no trabalho, em casa, no vizinho, na casa espírita, na casa de oração que tu frequente, na rua, na minha vida primeiramente, então, eu vou começar agora de trás para frente, na minha vida, porque aqui a Joana fala de tudo, mas está falando para o moço, o Cristo está falando para o moço, então a Joana está falando para nós. Onde a minha iluminação não depende do meu vizinho, do meu amor, da minha mãe, não, eu tenho que me encontrar, ela está ao meu alcance, mas a mudança é de dentro para fora. E todas essas decisões que eu tomo, elas acabam sendo convertidas para esta iluminação. Então, como é que eu estou pensando e agindo? Pode parecer uma repetição a minha fala, mas é um chamado desse belo estudo para compreender. Jesus era a única oportunidade, disse Joana. Jesus penetrou e sabia o motivo real da sua recusa. Jesus conhece a cada um de nós intimamente. Jesus, lá no íntimo, sabe tudo de nós. Mas Ele nunca nos punirá. Ele nunca nos exigirá. Continuará a nos amar, a todos nós. Porém, Ele nos deixa livre, como Ele deixou o jovem livre. E ele foi sepultar o Pai. Mas não voltou. Porque aí o chamado do mundo foi mais forte. A decisão dele foi não seguir o Mestre e foi seguir a outra vida que ele escolheu. Ele poderia ter escolhido o Mestre, ele poderia ter sepultado o Pai e poderia ter voltado e seguido a sua vida com a sua herança, com a ação testamentária e ainda assim tomar a decisão de seguir o Evangelho, fazendo as mudanças, oferecendo o que ele tinha de melhor, como ser e como matéria, os bens materiais. A Joana diz assim: perdeu a oportunidade. Muitos ainda agem assim. Nós não podemos mais perder oportunidades. Nós precisamos viver o Evangelho intensamente nas nossas vidas, com as ações nobres que edificam e que amparam, primeiramente nós. Porque aí brilhará a minha luz. Eu me ilumino. Se eu me ilumino o caminho do outro. Se eu compreendo, se eu amo, se eu perdoo, se eu tenho paciência, se eu faço uma leitura, se eu busco uma casa para estudar, se eu faço uma prece, eu estou me elevando. A minha decisão é de iluminação. Eu não posso achar desculpas que outro pode fazer por mim. Isso é só eu que posso fazer pela minha vida. Só eu posso fazer. Então, observemos aqui, a Joana diz, o que nós estamos elegendo para a nossa atual existência. A atual existência, porque nós já sabemos que nós reencarnamos. E nós já erramos muitas vezes, nós já fizemos muitas escolhas equivocadas. E nos é dada mais uma oportunidade, a reencarnação. Aqui também é interessante nos lembrarmos que o amor do Pai é enorme, não dá nem para a gente imaginar o tamanho do amor do nosso Pai, Deus, porque a reencarnação é a sua maior prova
dia seguir os ensinamentos de Cristo. A reencarnação tem esse propósito. Nós nos descobrimos seguidores de Cristo. Custamos um pouco a despertar. Somos crianças espirituais. Temos muito ainda pela frente. Mas o convite fica todos os dias no nosso coração através do Evangelho. Meus amigos, para que podemos concluir essa reflexão maravilhosa deste livro e do Evangelho de Cristo, sejamos homens de bem, então, todos os dias tentando um pouquinho, porque o verdadeiro homem de bem é um que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ele indaga a sua consciência, ele indaga o seu dia, e ele pergunta o que ele fez e o que ele não fez, se ele magoou, se ele ofendeu, se ele constrangeu alguém, se ele está fazendo o melhor que ele pode nessa existência. Se os bens que tem, ele sabe que iremos ocupar, porque é tudo do meu Pai. E o meu Pai já provou para todos nós que ele nos dá, mas ele pode nos tirar a qualquer momento. Então, que se eu estou sabendo aproveitar este momento, de tudo que eu tenho de bom que o meu Pai deu nesta terra, mas eu estou me descobrindo já como espírito que pode fazer muito mais do que eu já estou fazendo. Depositamos a nossa fé em Deus, depositamos a nossa fé em Jesus. Vamos viver intensamente essa vida nesta terra? Vamos. Mas vamos pensar, o que nós diríamos a Jesus se ele nos convidasse? Então eu deixo aqui o convite para que nós sigamos o Cristo todos os dias, ao levantar e ao deitar na nossa cama, buscando a melhoria, a reforma e o trabalho, porque trabalho é necessário. Muito obrigada e que todos nós fiquemos em paz. Gratidão pela paciência e pelo carinho de cada um de vocês.